Opa! É que piscou os comentários aqui para mim. Muito bem. O Corinthians discute a toque de caixa uma reforma estatutária. Reforma estatutária essa que foi colocada em pauta a fórceps por uma pressão popular em relação a tudo que tem acontecido no Corinthians nos últimos tempos. Discussão essa que surgiu da arquibancada, da organizada e que forçou dirigentes que nos últimos 115 anos fizeram rigorosamente nada para democratizar o estatuto, resolveram então fazer uma comissão na esteira do impeachment do Augusto Melo, porque no impeachment do Augusto Melo não estava só lá fora Augusto Melo, a torcida queria fora Augusto Melo, fora presidente do Conselho, Romeu Tuma, fora ex-presidentes, fora... Todo mundo entrou nesse movimento, ninguém aguenta mais. E para se proteger e, ao mesmo tempo, colocar uma pauta que é da torcida e que não tem mais como segurar, então, como sempre falo, tem que perder os anéis para ganhar, para manter os dedos, foi feita uma reforma estatutária que, em 45 dias, colocou ali, foi apresentada pelo Romeu Tuma Júnior, um dia antes da apresentação oficial da Safiel. Essa reforma estatutária, ela incomoda demais muitos dirigentes, por quê? Ela proíbe dirigente de ter parente na administração, ter cargo no Corinthians, ter salário, que é o jeito que normalmente eles fazem lá, troca de voto por emprego. Tira poder do core, dos vitalícios. Então, está sofrendo muita resistência interna, sendo que, da boca para fora, ninguém tem coragem de dizer quem que é contra o quê. E eles também resolveram, depois da apresentação da Safiel, do jeito que foi feita lá no Pacaembu, dizer que o Corinthians consegue resolver o problema dele de 3 milhões. Então, vários conselheiros com evidente pretensão eleitoral na eleição do ano que vem estão se manifestando contra a Safiel. Mas eles não falam que eles são contra a Safiel por causa disso, eles são contra a Safiel por causa daquilo, eles são contra a Safiel porque o Corinthians, com 2 administrações sérias, pode se resolver. Ah, rapaz, aí é mais justo assim, eu sou contra essa Safiel porque eu quero ser presidente do Corinthians. É melhor do que falar que 2 administrações sérias conseguem resolver sem dizer o que vai fazer para resolver. A questão é que, paralelamente, então, corre analisando a proposta da Safiel e as questões do compliance. O Corinthians diz que não, mas a Safiel já respondeu. E o Corinthians tentando não judicializar essa reforma estatutária. Será judicializada. Está marcada para o dia 24 de novembro a votação no Conselho. Se o Conselho aprovar a reforma estatutária, dia 20 de dezembro tem a Assembleia dos Sócios para dizer se aprova ou não. Data essa também contestada, levando em consideração o final do ano e tal. Então, o Corinthians segue numa toada bastante política. Eu falei que também teve essa semana o episódio Menino Invocadinho, porque o Corinthians foi um dos times que não mandou, mas que chamou atenção para aquela reunião da comissão de arbitragem chefiada pelo vice-presidente da Federação do Amapá. E aí, no dia do sorteio do Campeonato Paulista, do qual achou ótimo o presidente Osmar Stabile, não reclamou, achou excelente. Então, um dia que reclamar, lembrarei que ele achou excelente. Diz que não foi porque não é o Corinthians que tem que resolver o problema da arbitragem. Olha, se o bastidor do Corinthians ele consegue ser pior, Piperno, que o meio de campo do Corinthians. Não, o meio de campo do Corinthians, a senhora está exagerando. Tá? Não dou. Afinal de contas, tem, enfim, bastante volante, pessoal que chega junto lá e tal. Né? Olha, eu acho que... olha, assim, é inevitável a gente chegar ao seguinte diagnóstico, independente, além das questões de muitas suspeitas de falta de governança do Corinthians, que foi assaltado, etc. Há também uma clara percepção de que o Corinthians parou do tempo. Então, a casa está caindo, o endividamento explodindo, esportivamente o time vai mal, e o Corinthians discute ainda essas questões comezinhas aí do dia a dia, se vai ou não olhar para frente, para o futuro. Veja, nessa questão de mandar ou não representantes lá para a reunião com a arbitragem, é óbvio que o Corinthians tem que pelo menos ouvir, tem que estar lá, tem que se fazer presente. O Corinthians. O Corinthians é muito importante, é muito grande para o futebol brasileiro, para ficar omisso em relação a isso e achar que ele não tem nada a ver com esse tipo de debate, com esse tipo de discussão. É claro que o Corinthians tem que estar lá, sim, ele tem que falar. Agora, o problema todo, eu acho que isso é mais angustiante, e aí, obviamente, enfim, não sou corintiano, tal, mas eu vivo desse negócio chamado futebol, então é angustiante
a perda de relevância que esses caras estão provocando ao Corinthians. Porque não interessa para ninguém que trabalha e que vive desse negócio chamado futebol ter um Corinthians que vai se apequenando. O legal da história é o Corinthians grandão, brigando, e pá, né, sabe? É o Corinthians enchendo o saco lá nos bastidores, também brigando lá com o Flamengo, o Palmeiras e tal. O Corinthians forte em campo, com jogador de seleção e tal. Puxa, eu sempre converso com o Vampeta sobre o ambiente daquele momento em que Palmeiras e Corinthians fizeram aquele confronto épico de Libertadores em 2000, com 8 jogadores em campo que 2 anos depois seriam campeões do mundo. Bom, eu quero exatamente enfrentar um Corinthians desse tamanho, com essa força. Só que, com essas cabeças que estão mandando, isso é quase que uma utopia. É uma coisa inacreditável. Mais inacreditável que isso é só o DM do São Paulo. Também rapidinho aqui, é uma situação inacreditável. Ontem até eu conversei rapidamente com o doutor Marco Aurélio Cunha, que trabalha comigo lá na Band, sobre a questão dos... Enfim, tem boa notícia no Corinthians. Félix Torres, zagueiro escanteado no Timão, é alvo de 2 clubes do futebol espanhol. Informação que vem do jornal Marca, da Espanha, dá conta de que o Osasuna e o Getafe preparam proposta pro Corinthians para o mês de janeiro. Janela por lá ficará aberta de 1º de janeiro a 2 de fevereiro. Importante registrar que esses clubes cogitam comprar o Félix Torres, zagueiro adquirido pelo Corinthians diante do Santos Laguna, na oportunidade por 31 milhões e meio de reais. Como o Corinthians não pagou, isso se transformou num processo na FIFA. Hoje o Corinthians deve ao time mexicano 41 milhões de reais. E é por conta dessa dívida que o Corinthians teve seu primeiro transfer ban sofrido dessa maneira. Enquanto não pagar ao time mexicano, o Corinthians está impedido de registrar novos atletas. Félix Torres, que nessa temporada soma apenas 27 jogos, desde que foi contratado, 79 partidas e apenas 1 gol. Não entra em campo desde 27 de agosto, em jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Por falar em transfer ban, você vai lembrar que recentemente o Corinthians também tomou um transfer ban da Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, que atua intermediando acordos entre clubes brasileiros, certo? Tudo por causa de uma pendência com Cuiabá que já foi paga. Só que a CNRD ainda não retirou o transfer ban do Corinthians. Isso porque o Timão também tinha pendências com outros parceiros, clubes, jogadores, e há a necessidade de que o Corinthians apresente a comprovação das quitações de todas essas pendências para que o transfer ban seja retirado. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians aí de olho no mercado da bola, o Safiel aí com a proposta na mesa para entrar no Corinthians. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!